Muito bom dia, nação. Logo cedo, na manhã desta quinta-feira, estamos aqui trazendo as notícias e as informações do Flamengo para vocês. E nós vamos analisar agora a imprensa esportiva de todo o Brasil que repercutiu a vitória do Flamengo em cima do Botafogo. Foi um clássico. O Flamengo venceu por 1-0. 1-0 foi o suficiente para poder vencer o clássico. E saiu muitos memes aí nos noticiários esportivos. E o Flamengo conseguiu a sua vitória. Não foi uma partida exuberante, foi na verdade uma partida muito morna, não teve muita emoção na partida, mas no finalzinho o Léo Pereira, o Carolino, marcou e decidiu para o Flamengo. Então vamos aqui analisar nesse momento, mas antes, nação, chega explodindo o dedo no like, nos ajude a bater uma meta de 4.000 likes para esse vídeo. Para isso eu preciso muito da força daqueles que torcem de verdade pro nosso Mengão. Se você torce pro nosso Mengão de verdade, você faz parte da família. Nós somos uma família, somos mais de 48 milhões de torcedores espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Então dá aquela moral pro canal, deixa o seu like. E se você não é inscrito no canal, pessoal, nos ajude a chegar aos 300 mil inscritos. Se inscreva e ative o sino das notificações, assim sempre você vai receber as notícias do Mengão. Lembrando que no dia 28 de fevereiro, no final do mês, nós vamos sortear 2 mantos desse aqui, ó. Mas é somente para os inscritos do nosso canal e para aqueles que estão nas nossas redes sociais. O que você tem que fazer? Tem um link na descrição, quando você terminar de ver o vídeo, tem um link na descrição do vídeo, do nosso Insta e do nosso Twitter X, né, que é o novo X. Vai lá, segue a gente lá, tá bom? Porque assim você sempre vai estar informado e vai ficar ligado aí quando a gente informar o que você precisa fazer para você concorrer o manto, o novo manto do Mengão, tá bom? Vou deixar os créditos ao canal do João Guilherme, ESPN Brasil, Ilan Renato, link na descrição como créditos. Vamos analisar então a imprensa esportiva repercutindo a vitória do Flamengo. Feira foi de clássico, eu estava pronto para dizer que mais uma vez o Flamengo teve um clássico, mais uma vez foi 0-0, depois do empate com o Vasco, mas não, no finalzinho apareceu o Léo Pereira para marcar o gol da vitória rubro-negra. Vamos lá com o nosso Pedro Henrique Torre e os detalhes do clássico. Fala, Pedro! Valeu, pessoal, aqui no Maracanã, um gol no finalzinho, um apagar das luzes de Léo Pereira deu ao Flamengo a vitória de 1-0 sobre o Botafogo e levou o time rubro-negro ao segundo lugar do Campeonato Carioca. 12 pontos na tabela, 2 a menos do que o líder Fluminense. O Flamengo tem um jogo a menos do que a maioria dos competidores. O Botafogo está em terceiro com 11 pontos, então tem essa disputa aí ainda aberta. Se classificam 4 para as semifinais da competição. O jogo marcou também a estreia de Luiz Henrique, camisa 99, o garoto muito desejado pelo Flamengo. Os dirigentes foram até a Europa negociar com o Bet, mas quem levou a melhor foi o Botafogo. Estreou Luiz Henrique no Maracanã, jogou quase o jogo inteiro, mas o Flamengo é que saiu com a vitória. Um jogo que não foi lá muito animado assim, estava 0-0 até o finalzinho, uma grande chance no primeiro tempo de Tiquinho, uma bela defesa do goleiro Rossi. O Flamengo tentando ali pressionar com a torcida, mais de 40 mil pessoas no Maracanã. No segundo tempo, o técnico Tite fez mudanças, colocou novamente a dupla Bruno Henrique e Gabigol, a torcida inflamou e aí o Flamengo pressionou e conseguiu esse gol no finalzinho que deu a vitória. Ouvimos aqui no Maracanã os personagens dessa partida importante que você acompanha agora. Uma equipe que ela teve domínio e controle no segundo tempo, total, que fez jus e mereceu vencer, que no primeiro tempo ainda teve alguns momentos do Botafogo, pela qualidade que tem, pela transição que tem, pela boa equipe, pelo bom técnico que tem, na jogada de velocidade, de puxada de contra-ataque, mesmo assim neutralizada. A equipe teve um nível de concentração muito alto, com a entrada de atletas que proporcionaram, inclusive, nesse aspecto, a vitória. Não percebi o que foi. Para as duas, e na busca ela estava até um pouquinho impaciente pelo resultado, ela queria o resultado. Nós temos que saber entender a reação da torcedora. Ela estava, por vezes, tocava uma bola de lado, ela reclamava aqui fora, reclamava aqui atrás no meu banco. Mas não dá para te perder a consciência. Não dá. Não dá para te achar que tu vai sair de qualquer jeito e tu vai lá fazer o gol. Ele necessita e jogar com essa pressão. Por isso que eu falei dos atletas, eles terem essa maturidade.
nós temos uma média, e isso é estatístico, de 7 chances de gol por jogo. Então a gente tem uma criação bem potente, né, bem forte em relação. Muitas vezes nossa eficácia não está sendo compatível com a quantidade de chances criadas. A construção coletiva, e quando você fala em criatividade, ela depende de uma série de fatores. Hoje, especificamente, como você falou que a gente suportou bem, a gente também fez o Flamengo também não conseguiu ter criatividade alguma contra a gente. Então a gente tem que entender que é um jogo de 2 times que se equivalem, provaram isso dentro do campo. Então é isso, o Flamengo volta a campo agora no sábado de carnaval, muito em breve, jogo atrasado contra o Volta Redonda. O time estava em pré-temporada nos Estados Unidos e o Botafogo só entra em campo daqui a uma semana contra o Volta Redonda fora de casa na quarta-feira de cinzas. Obrigado, Pedro. Vamos aos números do jogo no Maracanã. Coitada da bola, uma torcedora mostrou um cartaz no meio do jogo e acabou aparecendo na transmissão da televisão, dizendo isso, coitada da bola. O Flamengo 55% de posse de bola, o Botafogo 45%, passes certos 100 a mais do Flamengo, finalizações 10-4, certas 3-1, foram 7 escanteios rubro-negros e 4 alvinegros, ações defensivas aí. O Botafogo defendeu mais, 66 contra 52. Léo Pereira, herói como foi no jogo contra o Corinthians, no Brasileirão do ano passado, que ele marca um gol no final contundido. Dessa vez ele estava inteirão e completando uma semana em que ele fez defesas, né, no jogo contra o Vasco. Tirou 2 bolas importantes, na verdade 3, né? Num lance foram 2, depois uma outra, contra o Vasco. Então, Léo Pereira, o cara do Flamengo, um Flamengo de quem se esperava mais. E o Thiago Nunes fala que o Botafogo jogou de igual para igual com um grande time. Quero ouvi-lo sobre o jogo. Elton. No contexto geral, não foi um bom jogo, né? Jogo que deixou a desejar, mas a gente está falando de um clássico no início de temporada, o Flamengo vindo de um outro clássico, e o Botafogo vivendo essa oscilação dentro desse início de temporada. E acho que olhando também, mirando, né, esse jogo pela pré-Libertadores, que eu acho que vai ser o jogo mais importante do Botafogo nesse trecho da temporada, nesses primeiros 3 meses. Né? Precisa entrar no 4º mês, em abril, na fase de grupos da Libertadores. E a gente percebe como a preocupação com o Flamengo é grande quando o Botafogo, que durante boa parte desse início de temporada jogou ali com uma espécie de linha de 3, né? Sempre colocando um volante, o Danilo Barbosa fazendo uma função de 3 zagueiros, e é uma saída de 3 com 2 zagueiros e um volante. Contra o Flamengo, isso não aconteceu, foi uma linha de 4, o Danilo Barbosa jogando um pouco mais à frente, aliás, o meio-campo um pouco mais encorpado, né? Com o Marlon Freitas e o Tietê. Bem verdade que no segundo tempo, né, o próprio Thiago Nunes colocou o Tietê como o primeiro volante para deixar a equipe mais ofensiva, mas esbarrou nas limitações, né, dessa equipe ainda, que tem o potencial de fazer uma temporada melhor do que se imagina que vai fazer por conta, né, da segunda metade do Campeonato Brasileiro, mas não é uma equipe Elton, de topo. Desculpa te interromper. Precisa melhorar. Só uma queixa que muita gente, muito torcedor botafoguense está falando, que talvez ele tenha demorado para fazer as substituições. Manteve os 11 iniciais durante muito tempo. Talvez, né? Tenha demorado um pouco. A primeira substituição, se eu não estou enganado, foi aos 33 do segundo tempo, né? Quando ele colocou o Eduardo para tentar ali. E o Savarino também, né? Os dois acabaram entrando ali na reta final do jogo, justamente para tentar melhorar esse meio-campo. O Danilo Barbosa saiu, né? E o Tiquinho Soares para deixar o ataque um pouco mais leve para o Botafogo tentar surpreender o Flamengo. Não deu certo, mas é um Botafogo que está tentando encontrar sua identidade com o Thiago Nunes. Acho que tem que visar, de fato, a pré-Libertadores. A gente fala pouco, né, de tabela de campeonato estadual, mas o Botafogo nesse momento é o 3º colocado, né, do campeonato. Pode ser ultrapassado pelo Vasco, né, que vai jogar nessa rodada e aí pode ir para o 4º lugar, mas está na zona de classificação e pode administrar isso para chegar às semifinais do Campeonato Carioca e não cometer o vexame que cometeu na temporada passada. Então, acho que a questão da classificação está sob controle do Botafogo, depende só dele. Pensando nas partidas mais importantes, podem ser 4, né? O Botafogo tem 2 garantidas, ainda espera o seu adversário
na pré-Libertadores, mas eu acho que o Thiago Nunes precisa colocar o time inteiro nesse momento. E ele viveu isso na temporada passada com o Sport Cristal. Ele precisava passar por uma pré-Libertadores para chegar à fase de grupos. Então, acho que o Botafogo pensa nessa questão. O Flamengo, o Tite falou, né, na coletiva sobre... Falou e não falou, né? Do encaixe do De La Cruz nessa equipe junto com a Arrascaeta. Ele pediu tempo, né, para tentar fazer essa equipe melhorar ainda mais com esse jogador. Existe essa dúvida com relação à lateral direita. Ele até deixou no ar falando que ele sabe do esforço dos jogadores, né? O Varela começou como titular e no intervalo acabou sendo substituído, né? Entrou o Wesley, tem uma característica diferente. O Wesley ataca mais profundidade e aí traz um pouco o De La Cruz para jogar mais por dentro, né? Fazer essas diagonais da ponta para o meio, que eu acho que é como ele se sente melhor, inclusive, né? O jogador uruguaio. Mas o Flamengo, de novo, né? Carecendo de um pouco mais de criatividade, de uma saída de bola um pouco mais qualificada, dos pontas, quando foram neutralizados, o time não conseguiu render. Contou com o cruzamento do Ayrton Lucas para a área, né? Que aproveitou muito bem o Léo Pereira, como você falou, né? Tem sido importante nesses últimos dois, foi importante nesses últimos 2 jogos. Foi falha do Gatito também, saiu muito mal. O Léo Pereira aproveitou muito bem e acabou fazendo o gol da vitória, que dá uma tranquilidade para o Tite dar uma sequência também a essa equipe e encontrar o equilíbrio que ele gosta muito, o equilíbrio ideal, graças ao seu zagueiro apaixonado. Aliás, o Léo Pereira tem se declarado aí nos últimos dias um zagueiro apaixonado e o amor também ganha jogos, viu, Edu? É o caso do Léo Pereira, que foi muito bem nos 2 clássicos. Viva o amor, é isso. Bom, o Flamengo tem essa questão... só uma coisa, no gol também tem a falha do Gatito, mas o Botafogo simplesmente deixou o Ayrton Lucas fazer o cruzamento. Então foram 2 falhas que a gente pode destacar do Botafogo aí. Agora, do Flamengo, você destacou a lateral direita, Wesley é uma opção para o Varela, ainda está indefinido. Tem essa coisa que o Tite admitiu, que ainda está procurando a melhor formação ali no meio de campo, como encaixar o De La Cruz com o Arrascaeta. Então é um time em formação. E outro ponto o Cebolinha rendeu menos dessa vez, então o Bruno Henrique pode voltar a ganhar a vaga de titular no futuro, pode ser. E Pedro ou Gabigol. Vamos ver o que aconteceu na substituição? Quando saiu o Pedro, entrou o Gabigol? Escuta só. Vaias para a saída do Pedro e aplausos para o Gabigol. Isso porque o Gabigol perdeu um pênalti contra o Vasco no último domingo. Mas me parece uma grande insatisfação com o que estava vendo em campo, Elton. Como que você entende, como você interpreta essa reação do Maracanã? E o Gabigol aproveitou muito bem, né? Já entrou ali gesticulando, pedindo para o time esquentar um pouco mais o jogo. Soube aproveitar muito bem, né? É um jogador que tem a história que tem no Flamengo pelo que ele fez dentro de campo, óbvio. E o torcedor, ele se apega muito a isso. As grandes conquistas do Flamengo de 2019 para cá tiveram o Gabigol como protagonista e titular dessa equipe. Então, logicamente que quando o Pedro, que tem sido artilheiro da era Tite, né, nesse time do Flamengo, em relação ao próprio Gabigol, ele não vai tão bem, o torcedor, logicamente, que resgata essa memória de um jogador muito identificado com ele, né? Com o torcedor. E vaias para a saída e a entrada do Gabriel é justamente tentando trazer algo que fez com que eles fossem felizes, né? Durante um bom tempo. Então, acho que o Tite pensa no momento, sempre, né? E eu acho que pensou até em 2022, quando levou o Pedro para a Copa do Mundo e não levou o Gabriel. Ele tem essa preferência pelo Pedro desde que chegou, mas também é um jogador que vive altos e baixos. E já deixou claro que os dois juntos não jogarão. Só o Dorival conseguiu essa proeza, digamos assim, porque está se tornando uma proeza, né? Todos os técnicos que passaram não conseguiram encaixar os dois, só o Dorival. Ele não vai abrir mão de ter apenas uma referência ali na frente. Mas eu acho que começa também a balançar essa titularidade do Pedro
com esses apupos do torcedor, né? Para também se observar quem está melhor para poder assumir essa titularidade. O Gabriel, que estava quase fora, né? Tinha a possibilidade de saída, esse namoro com o Corinthians bem mal resolvido e mal explicado, mas é um jogador que renovou os seus votos né, com o Flamengo e quer muito continuar. Eu acho que agora é uma oportunidade, quem sabe, né, dele ter uma sequência, caso ele seja titular no próximo jogo. Ganhamos por causa do Carolino. Carolino é o cara. Que Carolino? Carolino é o Léo Pereira. Léo Pereira tá saindo com a Caroline, que era namorada do Militão. Se é lá do zagueiro do Real, pode ser do zagueiro do Mengão. Esse é o negócio. Que beleza. E aí o Carolino... fofoquinho. Carolino, como ele tá sendo chamado, Gabigol chamou assim o Léo Pereira e o apelido pegou, fez o gol da vitória hoje, no último minuto, com Caroline no Maraca. Olha isso. Isso é um prato cheio pro Vampeta. Sim. Vampeta Léo Dias deve estar eufórico hoje. Agora falando sinceramente, sem a zoeira, é o único que tá se salvando nesse time do Flamengo, junto com o Pulgar. O Pulgar há muito tempo tá jogando muita bola. Léo Pereira tá jogando muito mesmo. Só que o Flamengo não tá jogando nada. É um time burocrático, é um ataque lento, tá prejudicando alguns jogadores pelo posicionamento. O De La Cruz, pra mim, é um deles. O De La Cruz não tá conseguindo jogar. Pedro não tá jogando nada. Aí falam que o Gabigol tá em má fase. O Pedro também tá. Eu acho o Gabigol em má fase melhor do que Pedro em má fase. Cebolinha. Nunca que eu boto o Bruno Henrique no banco pra jogar o Cebolinha pelo que ele tá jogando. Tem uns lampejos, tudo bem. Mas, é um Flamengo que preocupa. Bruno Prado, Fábio Piperno. O time não jogou bem ainda na temporada, é um comecinho, claro. É um time que pelo menos está mais seguro na defesa, né? Não tomou gol do Vasco, não tomou gol do Botafogo. O Vasco mas hoje teve por um milagre do Rossi. O Rossi não tá agarrando nada. Contra o Vasco, o próprio Léo Pereira salvou. Assim, não é que não tá tomando susto, né? Não tá tomando gol, mas ainda não é uma defesa que não toma susto. Ofensivamente, realmente o time não tá bem. É um time que tem 4 bons jogadores de meio campo, mas ainda está muito lento, né? Para chegar do meio campo ao ataque ainda está muito lento. Claro que tem potencial para crescer bastante, porque tem muito jogador bom e o técnico é bom também. Então dá para o Flamengo crescer e acho que vai crescer. Mas por enquanto ainda é um time que, principalmente para criar, está com bastante dificuldade. É um time que ainda não consegue criar tanta oportunidade, não consegue pressionar tanto seus adversários, mas eu acho que tem um potencial grande aí. Acho que é um time que vai crescer ao longo da temporada, como todos os times que têm alguma qualidade vão crescer. Ainda é um começo, mas é um Flamengo que vem muito o acúmulo do ano passado, né? Então tá todo mundo mais ansioso, esperando que o time jogue muito bem já de cara. Deve crescer, mas até agora realmente os jogos mais importantes, ofensivamente principalmente, é um time que está sofrendo bastante para criar oportunidade. Fábio Piperno, falando um pouquinho desse Flamengo do Tite, já mandei pro nosso PH os stories da Caroline. Pra gente botar aqui no ar. Mas você também tá candinho. É lógico. Hoje eu vou ser igual o velho Vamp. Carolino merece. Carolino fez o gol. No minuto final, Caroline tava na arquibancada. Vamos botar os stories aí do nosso Dom Juan, rubro-negro. É mesmo, é Dom Juan agora. Dom Juan, rubro-negro. Ela era namorada do Militão. É a mãe do filho dele. Então. Eu acho que eu ouvi qualquer coisa. Fábio Piperno, antes de irmos pra sessão Léo Dias e Vampeta, por favor, o Flamengo atual, pra mim, é bem decepcionante, hein? Eu tava esperando um começo a trabalho do Tite, pré-temporada. O Flamengo não tá jogando nada. Eu vou ser coerente com o que eu sempre falo. Nesse momento do ano, eu ainda não espero grande coisa de ninguém. E quando alguém sai aí atropelando, confesso pra você que eu fico com o pé atrás. Tudo bem, pode esperar alguma atuação individual um pouco melhor, mas eu acho que ainda é um momento de ajuste. O Tite está encaixando, por exemplo, o De La Cruz, precisa, de fato, arrumar um posicionamento para ele, enfim, definir quais... A divisão de funções entre ele e o Arrascaeta, por exemplo. Então, para mim, não tem nada de anormal nesse momento do Flamengo agora. O importante não é o Flamengo arrebentar agora, não. O importante é daqui um mês e meio, quando a coisa afunilar, o Flamengo começar a jogar bem.
Então, pra mim, tá tranquilo. Mas você acha decepcionante o futebol que o Flamengo vem mostrando? Não, tudo bem. É ruim? O Flamengo tá jogando mal na temporada? Tá jogando mal e eu não esperava que fosse jogar muita coisa. Pelo momento do ano. Repito isso todo o começo de ano. E, veja, o ano passado, teve alguém... Palmeiras, nos 3 primeiros jogos, fez 1 gol. Aí teve alguém que arrumou uma estatística aí dizendo que... desde 1900 e Romeu Pelliciari, o Palmeiras não fazia tão poucos gols nos 3 primeiros jogos do ano. Eu falei, grande coisa essa estatística. Então vamos chegar no Flamengo agora. Calma, torcedor, calma. Acho que o Flamengo foi fazer uma boa pré-temporada fora. O Flamengo fez um clássico domingo, outro clássico hoje e vai se acertar. Agora, Flávio, a gente sabe que o Tite começa seus times pela defesa. Isso. Sempre. Ele tenta fazer uma defesa equilibrada para depois haver uma evolução. O Flamengo, desde 2019, ele vem tendo um formato, um perfil de jogo ofensivo, toque de bola, muitas vezes o futebol bonito. Você acha que vai mudar isso? Você acha que o Tite vai querer um futebol burocrático de resultado pro ano inteiro? Ou você acha que isso pode melhorar? Ele vai estabilizar a defesa, mas depois também fazer um bom ataque. Porque tem muita gente braba que ele tá comprometendo um pouco o De La Cruz por não estar jogando na sua posição. Eu acho que ele vai fazer o que tem feito nos últimos tempos. Ele vai estabilizar a defesa e depois vai soltar o time. E os times do Tite, essa é uma imagem que ele tinha lá atrás, mas desde aquele Corinthians campeão do mundo, a visão de jogo do Tite mudou muito. Não dá pra dizer que a seleção brasileira que disputou as 2 últimas Copas era uma seleção defensiva. Não era. Até pelo contrário. Às vezes até se expunha demais. Então acho que é um momento realmente de preparação do time, de alinhamento do sistema defensivo, de achar posicionamento pro De La Cruz, sim, acho que é isso mesmo que vai ser feito. E a partir daí o time vai se soltar. Eu acho que é por aí. Eu não vejo o Flamengo com muita preocupação, não. Acho que tá dentro do processo. Eu vejo com preocupação pelo que foi o ano passado. O ano passado era um time apático, era um time sem vontade, era um time que jogava mal. A preocupação do torcedor é que esse time continue jogando mal esse ano. Eu não acredito. Eu acho que muda e muda rápido. Também, acho. Sei lá, quantos jogos o Flamengo fez com o time principal até agora? 7, 8 jogos? Menos. Não, menos. Uns 5 jogos, eu acho. É muito cedo. Cedo pra Aí nem a ideia de jogo ficou clara ainda pros jogadores. Acho que é muito cedo. E esse fator, alguém falou, acho que foi você mesmo, achar um posicionamento pro De La Cruz. Que esse vai ser o jogador que vai ser o cara... do giro, do ritmo do jogo do Flamengo. Tá achando esse posicionamento. Daqui a pouco... Divisão de funções, entrou o Arrascaeta e ele. Isso que falta encaixar, mas isso vai acabar encaixando. Pra vocês, pra mim, o time é De La Cruz, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. O Tite tá fazendo De La Cruz, Arrascaeta, Cebolinha e Pedro. Pra vocês. Putz, eu ainda tenho muita... Na minha cabeça tá muito ainda... Gabigol e Pedro, né? Eu sei que é difícil, mas também vai abrir mão de um cara pelo lado. Eu ainda vejo o time com 3 atacantes. Eu ainda vejo Gabigol, Cebolinha, Gabigol, Pedro e Bruno Henrique. Mas aí precisa ver posicionamento. Mas que na maioria dos jogos o time do Flamengo vai jogar com 3 atacantes. Eu acho que não. Eu te digo que é impossível e eu aposto com você. Não. Eu duvido que o Tite vai botar De La Cruz, Arrascaeta, Bruno Henrique, Pedro e Gabigol. Eu duvido. Acho que muitos jogos que ele vai fazer isso. Mas tem jogos estratégicos. Você fazer isso, por exemplo, contra o Palmeiras né? Fazer isso contra o Grêmio lá no Rio Grande do Sul. Então, alguns jogos são meio estratégicos. Mas acho que em boa parte dos jogos ele pode usar esse sistema assim. Não sei, mas é palpite, só palpite. Ele tem um material humano muito bom na mão, né? Então ele vai ter que trabalhar esse material humano. Vai ter que achar lugar pra todo mundo. Pra você, Bruninho? Não, eu gosto mais do Gabigol do que do Pedro. É um gosto pessoal. Mas o Gabigol tem que se ajudar um pouco também, né? Isso que tá complicado. Hoje ele entrou só aos 81. Ele entrou já perto do final. No fim de semana ele entrou, perdeu o pênalti. Assim, ele tem que se ajudar. Se ele estiver bem, eu jogaria com ele. Eu gosto muito. Eu acho um cara super decisivo, gosto bastante. Mas dá pra entender que ele está no banco. Ele não tá se ajudando muito. Mas no gosto pessoal, eu gosto mais do Gabigol. Botaria Bruno Henrique ou Cebolinha? É duro também. Por enquanto, Cebolinha. Mas o Bruno, ele... é um cara que também tem potencial para jogar bem. O Cebolinha começou muito bem o ano, então acho que ele ainda merece um crédito aí. Eu jogaria com o Cebolinha ainda, mas também é uma posição que pode se abrir aí. O Bruno é muito bom. Piperno. Eu jogaria com o Bruno Henrique e o Pedro. Agora, eu gostaria de ver em algum momento o Gabigol voltando a jogar um pouco mais pelo lado.
ele pode jogar com o centroavante. Ele fez isso em começo de carreira, inclusive com o Ricardo Oliveira. É questão do técnico conversar e falar, olha, a vaga para você é essa. Se você quiser brigar para jogar no meio, a briga é muito mais difícil. Mas em compensação, acho que vale a pena tentar jogar o Gabriel saindo mais da área com o centroavante mais fixo. Eu faria pelo menos uma tentativa em relação a isso. Até o Gabigol, hein, fez uma postagem, eu tava vendo aqui. Que fase, meu menino! Ele abraçando o Léo Pereira. Léo Pereira realmente, cara, ele tá jogando muita bola mesmo, o Léo Pereira. E hoje o Dorival tava no Maracanã. É um bom jogo pra mostrar serviço. Foi um jogo horroroso, onde o Léo Pereira se destacou mais uma vez, jogou muito também contra o Vasco, salvou o Flamengo contra o Vasco e faz uma boa atuação. Vale lembrar, Dorival Júnior falou que quer convocar mais jogadores que atuam no Brasil e foi pro Clássico hoje no Maracanã. Ou seja, ponto positivo pro Léo Pereira. Outro ponto positivo, Bruninho, é que não tava só Dorival na arquibancada. Quem mais? Não tava. Quem mais? Tava a Caroline. Eu vou ser chato aqui hoje. Eu vou ser chato. Porque eu sei que uma vitória, né, é muito comemorada, o torcedor fica exaltado, é natural, né, um clima no final do jogo no Maracanã de festa com a vitória do Flamengo. Mas nós temos que falar aqui algumas verdades na minha concepção. A primeira delas, o jogo foi uma porcaria. O jogo foi horrível. Flamengo e Botafogo fizeram um espetáculo que não foi um espetáculo. Foi um jogo deprimente no Maracanã. O Flamengo não jogou nada e o Botafogo não jogou nada. O Botafogo teve uma chance no primeiro tempo, no lance em que o zagueiro, o Barbosa, tocou uma bola e o Rossi fez uma grande defesa. Esse foi o melhor lance do primeiro tempo. E no segundo tempo, o gol do Léo Pereira. Foi isso que aconteceu no jogo. O jogo foi horroroso. O jogo conseguiu, aqui no Maracanã, ser pior do que Santos 1, Corinthians 0, que teve a presença do Neymar na Vila Belmiro. Eu esperava um jogo melhor no Maracanã do que na Vila Belmiro, mas foi muito ruim. O próprio Luiz Henrique, que estreou, muito discreto, muito mal. Botafogo não jogou nada, se defendeu muito, ficou lá atrás o tempo todo, meteu uma retranca, poucas vezes chegou ao ataque, e o Flamengo tinha bola, mas sem a menor inspiração, sem a menor criatividade. E esse é outro ponto que eu quero falar aqui. O Flamengo está iniciando a temporada de 2024. Porém, minha gente, este Flamengo do Tite é um time que fez 12 jogos no ano passado no Campeonato Brasileiro. Era esse time. A exceção é o De La Cruz, que é outro que daqui a pouco será também tema de comentário aqui sobre o jogo. 12 jogos do Campeonato Brasileiro, mais a pré-temporada. Óbvio que não era para estar voando, jogando um futebol exuberante, estar na sua plenitude técnica, física, tática, mas era para estar muito melhor. O Flamengo está travado. O Flamengo continua no modo 2023. Não mudou nada. A única coisa que mudou foi a entrada do De La Cruz. Que, aliás, o Tite, que não está conseguindo fazer o time do Flamengo jogar, porque lembra o que eu falei, tem 12 jogos no ano passado e mais esses jogos esse ano, pré-temporada e tal. Início de ano, isso tem que ser relevado, mas o time está horrível, travado, sem inspiração, num marasmo. O próprio Tite, se você observar, ele não está com aquela energia que ele demonstrava nos tempos de Corinthians, em seleção brasileira. Não sei o que acontece no Flamengo. Os caras que vêm de fora chegam no Flamengo, ficam um pouco acanhados. O Vitor Pereira no Corinthians era um cara, no Flamengo foi outro. O Sampaoli no Flamengo, embora tenha continuado louco e fazendo loucuras, ele também era mais contido. E o Tite está assim também. Ele está na dele, o tempo está passando e não se nota nenhuma evolução. O Tite hoje, ele repetiu um erro que ele cometeu no jogo contra o Vasco da Gama.
Ele tirou o De La Cruz e deixou o Gerson. O De La Cruz, ele, na minha opinião, estava jogando melhor do que o Gerson, tanto no domingo como hoje. Não que o De La Cruz esteja comendo a bola, arrebentando, mas o De La Cruz é um jogador de muita movimentação, de muita intensidade, e estava melhor do que o Gerson, que foi um jogador também que teve um 2023 de altos e baixos, mais baixos do que altos, e que está meio amarrado, meio cansado. O time do Flamengo passa essa impressão, é um time devagar, é um time travado, é um time que continua em 2023. Culpa dos jogadores, e eu acho que o Tite também tem culpa, porque ele está fazendo algumas escolhas, como essa do De La Cruz, que eu confesso que eu não entendo. Porque o Gerson é um grande jogador, assim como o De La Cruz também é, mas se tivesse que tirar um nos 2 últimos jogos, eu tiraria o Gerson e não o De La Cruz. O Tite passa a impressão de que ele está administrando o vestiário do Flamengo e não quer mexer com as suas lideranças, que todos nós conhecemos. Algumas lideranças já se foram. Everton Ribeiro foi para o Bahia, Felipe Luiz se aposentou e está treinando o time sub-17, mas outras lideranças continuam ali. E outras coisas, o Tite, ele não está usando o elenco que ele tem. Ele está insistindo em formações e mudando pouco. Eu acho que esse é um momento importante de início de temporada para fazer observações e ajustes. É nítido que ele prefere a dupla Pedro e Cebolinha, em detrimento a Gabigol e Bruno Henrique. O Tite não é fã da dupla Gabigol e Bruno Henrique. Tanto é que no auge deles, em 2019, quando eles estavam arrebentando, eles tiveram pouquíssimas chances na seleção brasileira, né? Não existiam, naquele período, 2019, 2020, atacantes à disposição da seleção brasileira melhores do que Gabigol e Bruno Henrique, jogando mais bola. E o Tite não levou. Ele não curte o futebol dos caras. Mas, obviamente, que ele reconhece a importância deles, trabalha com eles agora, mas deixa os jogadores no banco, né? E aí está um outro equívoco do Tite. Ele que tem a fama de ser um grande gestor de grupo, de liderar vestiários, ele não está sabendo gerir essa situação. E por que eu falo isso? Ele está deixando em campo muito tempo os jogadores que ele prefere. O Cebolinha e o Pedro, hoje, não jogaram futebol para justificar que eles permanecessem em campo por 70 minutos, 75 minutos. Se você tem 2 duplas e não quer misturá-las, você tem Pedro e Cebolinha, você tem Gabigol e Bruno Henrique, se esta primeira dupla, que é a titular, foi mal no primeiro tempo, coloca a segunda dupla no intervalo, no segundo tempo. Começa o segundo tempo com a segunda dupla. Equilibra as coisas. Dá o mesmo número de minutos para os concorrentes, porque senão fica uma competição desleal, né? O Gabriel e o Bruno Henrique estão tendo menos minutos do que Cebolinha e Pedro, os preferidos. E Cebolinha e Pedro, especialmente o Pedro, não vem bem. Então, por que não dar mais minutos para Gabigol e Bruno Henrique? Gabigol e Bruno Henrique não estão bem também. Isso é um fato. Mas se os outros também não estão bem, equilibra o tempo, dá chance igual para todo mundo e quem se sair melhor ganha a titularidade. O que tá difícil de torcer, né, meus amigos, é pelo esse Flamengo, né, cara? Ah, mas ganhamos no final, o Léo Pereira nos salvou. Bom, o Léo Pereira já salvou o Flamengo nos 2 últimos clássicos, né? Não fosse o Léo Pereira, com aqueles 2 autênticos milagres que ele fez, principalmente o primeiro, na cabeçada do Tiquinho, o Flamengo teria perdido para o Vasco e hoje não teria ganho do Botafogo. Porque não criou rigorosamente nada, gente. Nada. Qual foi a grande chance de gol que o Flamengo criou hoje? Me digam, umazinha só. Nenhuma. Qual foi a grande defesa que o Gatito teve que fazer durante o tempo inteiro, os 2 tempos e mais os acréscimos? Nenhuma. O Gatito até, de uma certa forma, facilitou, porque eu acho que ele saiu mal naquela bola. E o Léo Pereira, que realmente parece que está ungido, foi lá e pá, de cabeça, Flamengo 1-0.
Claro, o resultado interessa muito, até porque o Flamengo estava começando a ficar muito tempo fora do G4, ainda que tenha um jogo a menos, mas com isso ele... Até vou dar uma olhada aqui na classificação para conferir. O pessoal do Gol estava dizendo o tempo todo que o Flamengo com esse empate estaria no G4. Eu não vi aonde. Com o empate na minha tabela aqui, ele está em 6º lugar. Mas enfim, o fato é que a vitória levou o Flamengo, vamos ver aqui já direitinho, a vitória levou o Flamengo à segunda colocação. O Fluminense tem 14 pontos em 6 jogos, o Flamengo tem 12 pontos em 6 jogos também. O Fluminense joga amanhã, voltará a ficar uma rodada à frente. Todos os que vão jogar amanhã vão ficar uma rodada à frente. O próprio Botafogo já tem 7 jogos, o Flamengo tem só 6, mas era importante esse resultado. Só que vamos combinar, gente, que coisa horrorosa, né, cara? Que coisa horrorosa foi isso. O que o Tite está fazendo no Flamengo? Me diz. Ah, Renato, é início de trabalho, você tem que ter calma. Gente, ele é o Tite. Ele é o cara que assumiu a seleção brasileira, substituindo o Dunga, por unanimidade consagrado como o melhor treinador brasileiro. E era naquela época mesmo, indiscutivelmente. Era. Agora, no Flamengo até agora, não disse a que veio. Foram 12 jogos na temporada passada. E ele dirigindo o time principal, foram 5 nessa. 2 nos Estados Unidos e 3 agora no campeonato. Audax, Botafogo, Vasco e Botafogo. Gente, o Flamengo é um nada. O Flamengo do Tite até agora é um nada. Me conta uma jogada, me conta uma estratégia que fica clara. Não, ele é um nada. Ele passa o maior tempo do jogo dando chutão pra frente. Chutão pra frente. Como é que é possível o chutão ser uma alternativa tão usada numa equipe que você tem 4 jogadores de talento no meio campo, armadores. Até o volante, que é o Pulgar, tem talento, sabe fazer passe. Aí você tem Pulgar, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta e passa o tempo todo essa turma olhando pro céu assim, ó. Porque é só chutão. É chutão do Rossi, é chutão do Fabrício Bruno, é chutão do Léo Pereira. Porra, que diabo de tática é essa, minha gente? Que você dê um chutão ou outro na hora que a coisa tá apertada, que aquelas saidinhas complicam, ok, é compreensível. Mas o Flamengo passa o tempo todo dando chutão. Não é possível. Não é possível que o técnico da seleção brasileira não perceba que tem algo errado. Aí vai ter sempre alguém dizendo, não, mas os times ingleses jogam assim, os grandes, né? O Liverpool... Sim, mas olha quem são os caras que dão, não chutões, mas os lançamentos. Os nossos dão chutão, gente. Os nossos olham onde é que está o jogador, dão chutão para lá. Eles não têm talento suficiente para fazer o lançamento. Em 10 chutões, 1 vai ser lançamento. E os 4 caras que você tem no meio campo para armar, para vir tocando, para abrir espaço, esses 4 caras passam o tempo todo olhando para cima, porque a bola mal chega nos pés deles. Tem cabimento isso? E mais, quando chega na frente, quando chega a bola na frente, qual é a jogada? Jogada que, aliás, deu gol hoje. Bola alta na área. Bola alta na área. Bola alta na área. Porra, tudo bem, hoje valeu. Mas a maioria dos jogos não vai valer. Até porque o Flamengo não tem grandes cabeceadores. Tem o Bruno Henrique que cabeceia muito bem. E os backs que vêm lá de trás. E tirando o Léo Pereira, que realmente sabe cabecear pro gol, o Fabrício Bruno dá chifrada na bola, né? A bola vai lá na... Então, gente, o que é isso? Não tem uma jogada ensaiada, cara. Não tem, Flamengo não tem uma jogada ensaiada. É difícil imaginar e armar uma jogada ensaiada para uma cobrança de falta próxima da área. Não, o Flamengo não tem. Falta próxima da área, bate direto. Falta a meia intermediária, cruza alto sobre a área. Porra, bicho, é muito pobre. Tá, então, nação, tá aí as informações do Flamengo. Então tá aí os comentaristas, né, repercutindo a vitória do Flamengo. Tá aí, vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente agora. O Flamengo ainda continua movimentação no mercado da bola, né, tentando contratações. Vamos ver o que vai acontecer. Mas, meus amigos, deixa a sua risada nos comentários. Flamengo venceu o clássico. 1-0 foi o suficiente para o Mengão dormir feliz, né? E vamos ver o que vai acontecer nessa quinta-feira. A imprensa deve repercutir bastante aí sobre essa vitória e a gente vai trazendo as informações para vocês aqui no nosso canal. Vamos analisar, vamos rir, vamos reagir juntos no nosso canal, tá bom? Tamo junto, deixa o seu like, se inscreva no canal. Ótimo dia para todos vocês. Se tá tomando seu café da manhã ou se preparando para ir trabalhar, a gente se vê no próximo vídeo. Ó, eu vou deixar um vídeo aqui também, ó, para você rir. Vídeo aqui reagindo às reações aqui, ó, dos botafoguenses. Tamo junto.